Olá, bom dia aos amigos da TV 247. É uma alegria fazer aqui mais um Bom Dia 247, agora com 501 mil inscritos na nossa comunidade e com a companhia do nosso querido Marcelo Shoa, jurista, professor lá de Fortaleza, Ceará. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Mais uma vez, um prazer imenso participar do Bom Dia Brasil 247. Um abraço a todos que nos assistem e nos ouvem. E é muito bom falar com você, porque também é uma forma de falar com todo o estado do Ceará, que nos prestigia muito, né? A gente estava falando exatamente sobre como organizar um grande encontro em Fortaleza, logo depois do Carnaval. Precisamos fazer isso, né? Estamos em dívida. A gente só conseguiu fazer no ano passado o lançamento do livro Lula e a Espiritualidade, mas desse ano não passa e talvez a gente consiga fazer um grande encontro aí no Ceará. Só para falar uma novidade sobre os encontros também, Marcelo, tem a possibilidade de que a gente faça um encontro importante aqui também antes, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A gente está negociando com o pessoal do Sindicato dos Petroleiros, tem um espaço interessante. Que Então bom. pode ser muito legal começar também por Campinas, não necessariamente pela cidade de São Paulo. A gente vai pensar para valer nesse roteiro. Tudo bem com você? Muito bem, muito feliz em participar do TV Brasil 247. Fique sabendo que aqui do Ceará, muitos desses 500 mil são daqui, viu? Com Não tem a certeza. menor dúvida. A gente tem uma comunidade grande aí no Ceará e muito participativa. Vou começar já com um comentário do João Kerber dizendo: bom dia, Atush, o senhor 500 mil. Voltamos definitivamente a ser um país de advogados e financistas ao invés de um país de engenheiros, que fomos com Lula e Dilma. Sofreremos muito, lamentavelmente. Esse comentário já diz respeito aqui, Marcelo, ao tema principal do 247, do Bom Dia 247 hoje, que é uma decisão que vai ser anunciada pelo Paulo Guedes em Davos, na Suíça. O que ele vai dizer? Está na manchete aqui do Valor. O Brasil vai abrir o seu mercado de engenharia de obras públicas a empresas internacionais. Ou seja, é mais um passo, né, no processo de destruição das construtoras brasileiras. Da Operação Lava Jato para cá, pelo menos 200 mil empregos foram cortados nas grandes empreiteiras. Muitas foram vendidas, quebraram, e agora o que se anuncia aí é a abertura do mercado brasileiro. Né? É assim, a gente já tinha deixado a porta aberta, agora a gente está conduzindo, a gente está pegando a mão e trazendo para cá para dentro. O que é que o Paulo Guedes vai fazer efetivamente? Ele vai deixar o mercado brasileiro para que essas empreiteiras tragam os seus melhores cargos de fora, né? Porque, claro que aqui vai ser teoricamente contratada a peãozada, mas os quadros de excelência vêm de fora e o dinheiro vai para fora também. Quer dizer, é claro que é uma competitividade desleal, quebra a empreiteira brasileira, gera o trabalho precário e não dá oportunidade para os engenheiros, como disse muito bem aí o nosso colega ouvinte. João Kerber. O Brasil deixa de ser um país de engenheiro. Agora, curiosamente, Leonardo, essa semana praticamente foi agredido pelo senhor se colocando ainda no supermercado de Fortaleza. Ele disse, olha, o Brasil estava uma porcaria, era aquilo que você queria, eu sou engenheiro. Meu amigo, mas se você é engenheiro, né, devia ter pelo menos respeito pela sua categoria, porque a Lava Jato quebrou as empreiteiras do país, colocou milhares de engenheiros no olho da rua, outros irão. Quer dizer, é uma situação lamentável essa desse recado que o Paulo Guedes vai dar lá fora. A nossa esperança é que o pessoal, entendendo também o cenário conturbado que é trabalhar num governo como esse, que todo dia cria uma crise, não venha. Né? Essa é a nossa esperança. Pois é, exatamente. Esse engenheiro agora tem que pedir emprego na Bechtel, né, uma empresa de engenharia dos Estados Unidos, que provavelmente vai ser convidada pelo Paulo Guedes para vir ao Brasil. A Verônica Batista. Vai ser contratado pela carteira verde e amarela, vai morrer para trabalhar. Se for contratado, né? Se for contratado. Se for, né? A Verônica está dizendo, bom dia de Fortaleza para todos da TV. Né? Vai ser muito bom hoje o programa com o conterrâneo. Adoro a Leocádio também. Fala lá de Fortaleza, tem muita gente de Fortaleza. O pessoal pergunta sobre o Sérgio Moro ontem, a gente vai falar sobre o Moro também e eu vou trazer mais detalhes sobre essa abertura do mercado brasileiro. Vou mostrar aqui a capa da Folha de São Paulo, uma capa meio esquisita, né? Parece que faltou assunto para a Folha, eles dizem assim, ó, unir tributos pode ter efeito positivo sobre desigualdade, né? Uma manchete hermética.
e a gente para pensar qual que é a preocupação da Folha de São Paulo com a desigualdade se ela apoiou o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff, né? Ou seja, a Folha indiretamente apoiou o aumento da desigualdade no Brasil. Mas eu queria passar já para a manchete do Estado, Marcelo, que é essa aqui, ó. Regina Duarte fará teste como secretária de Cultura. Eu fico pensando, existe test drive no serviço público? Né? O Bolsonaro falou assim, não, vou fazer um test drive, então, com a Regina Duarte. Se ela não gostar, a gente devolve. Ou, se a Regina Duarte não gostar do Bolsonaro, ela devolve o governo para o Brasil. Ela vai ser nomeada, né? Ela não pode assumir sem ser nomeada. Né? Não pode não, porque seria um ilícito administrativo. Né? Veja só, é um governo desgovernado. Né? Ela ter a liberdade de dizer isso já é explicitamente dizendo isto é um governo. Né? Eu vou fazer um teste, se não der certo, eu saio. Se não der certo, porque talvez eu não goste, porque economicamente não seja viável, ou também porque seja muito burocratizado, ou porque talvez o governo não goste. Então, assim, teste não existe, né? No serviço público. Ou você vai ou você não vai. E se você vai, tecnicamente, para um cargo de gestão, você tem que estar habilitado para isso. Eu acho até que, de uma certa maneira, ela tem uma credencial, pelo menos é artista, né? Pelo menos ela é da área da cultura. Agora, e vem com uma verve muito lúdica, né? Muito circense. Essa, por exemplo, da homenagem a São Sebastião, colocando a imagem de Santo Expedito, foi cômica, né? Já vem tentando alegrar, não tem como não rir. Você chegar e dizer, olha, eu sou muito cristã, estou muito feliz, num dia tão importante como o dia de São Sebastião, e colocar a imagem de Santo Expedito. Não, o Brasil vai... Virou um grande circo, né, Marcelo? E trazendo a informação também o seguinte, os artistas, em sua grande maioria, repudiaram a ida da Regina Duarte. Horrível, né, Leonardo? Ela tinha um passado, né, de questionar ditadura militar. Ela sempre foi conservadora, sempre foi pela direita, ela sempre circulou pelo PSDB, né? Mas, enfim, ela participou de manifestações pelas diretas, etc. e tal. E agora ela vai para um governo que exalta torturador, que exalta a morte. Ela dizia, né, que ela tinha medo do PT. Não sei se você se lembra daquela campanha presidencial, que era o Serra contra o Lula. Ela falou, eu tenho medo. O Lula veio, né? A campanha do Lula era sem medo de ser feliz, que era exatamente, ela apontava o medo, né? O medo que as elites tinham do governo popular no Brasil, e o Lula respondia sem medo de ser feliz. O Lula venceu a eleição, governou por 8 anos, e eu sempre repito, a capa da revista Isto É, logo depois que o Lula deixa a presidência, nunca fomos tão felizes, o Brasil nunca foi tão feliz como no governo Lula. Para você ver, né? E a Regina Duarte vendendo essa paranoia. Agora ela vai para o governo que inspira medo no mundo. O Bolsonaro assusta o mundo inteiro e ela faz parte disso. Ou seja, ela é uma grande atriz, né? Talvez seja uma grande farsante. Quando você falou que ela é artista, eu achava que você estava falando disso, do talento dela para a ficção, né? Mas ela tem esse talento também. Olha, é falsa, né? Não estamos falando de falsidade. Ela está entrando num governo em que ela sabe que o Alvim não era uma peça isolada. A saída do Alvim por expressar uma apologia nazista não é uma mola desencontrada dentro desse governo. Esse governo, pelo próprio presidente, já tentou naturalizar o Holocausto. Né? Esse governo tem pessoas que defendem que o nazismo é de esquerda e, portanto, você tem que ser um nazista. Então, ela está entrando no governo que ela deveria ter muito medo. Né? A questão que você faz, a pergunta que você tem que ter sobre o Alvim não era celebrar bem a saída, era tentar entender como é que um cara daquele vai parar no governo. Parou no governo porque o governo apoia isso, né? E só saiu porque houve uma pressão, certamente, da comunidade israelita, porque, pelo gosto do presidente, não seria. O presidente já tinha exaltado as qualidades, a importância, o mérito, a capacidade daquele camarada. Né? Ele não é o único. Né? Um dia antes da demissão, é importante lembrar, Marcelo, o Roberto Alvim fez a live com o Bolsonaro na quinta-feira. O Bolsonaro disse que finalmente o Brasil tem um grande secretário de cultura. Na sexta-feira ele foi demitido. Exatamente. Porque o embaixador de Israel pediu, exatamente porque ele deu bandeira, explicitou, né? E como ele não tem um grande embaixador agora da cultura, ele agora vai fazer um teste.
com a Regina Duarte, porque o Brasil agora serve de teste, né? O Brasil agora é o test drive do fascismo. Exatamente. Aliás, o Brasil é um laboratório do fascismo. É o laboratório. Foi dito isso, acho que eu li isso, acho que o Safatli, né, disse isso. Tem razão, o Brasil é o grande laboratório do fascismo no mundo hoje. Exatamente. Rosilene Oliveira dizendo, bom dia a todos, comunidade e amigos do Recife. É a pá de cal que Paulo Guedes joga no que já está destruído. Pois é, a engenharia já está destruída. O Bernardo Pérez fala, a viúva porcina vai fazer estágio probatório, provavelmente sem carteira assinada e não remunerado, bem a cara desse regime. Mas eu acho que não, viu, Bernardo? Eu acho que ela não pode sentar na cadeira sem ser nomeada, porque se ela estiver sentando na cadeira e assinando qualquer coisa, ou dando entrevistas, agindo como secretária, a gente vai ter um ato de improbidade administrativa. Sem dúvida. Dela e do próprio presidente, né? Talvez. Lógico, isso aí dá crime de responsabilidade. Eu não sei em que enquadraria, mas assim, seria uma falsidade ideológica, isso aí pode ser prevaricação. Você não pode assinar, determinar, dar ordem, ela vai para o cargo de gestão. Né? Não é um estágio. Mesmo se fosse um estágio, no serviço público, teria que ser devidamente regulamentado. No direito administrativo, tem que ser feito aquilo que está previsto na lei. Não Exatamente. Tem margem para você brincar com esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos passar para outros temas aqui. A Denise Leal dizendo, bom dia, Heróis é Dirceu, hoje, 19 horas, em Hortolândia, São Paulo, Avenida Santana, 1070, Jardim Amanda, Faculdade FACH, grande dia, lançamento do livro do Zé Dirceu na cidade de Hortolândia, São Paulo. Passando aqui para um tema internacional, Isaías dizendo também, esse é um governo dos ricos, trapaceiros e ineptos, pois é, e gerando ricos que geram pobreza, né? Se fossem ricos que gerassem riqueza, vá lá, mas um governo dos ricos que gera pobreza, miséria, destruição, inclusive dos próprios ricos, esse é uma calamidade. Bom, Estados Unidos pedem apoio contra Maduro, né? E é muito, muito bom a gente ter o Marcelo aqui, porque o Marcelo já foi para a Venezuela, é da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia e acompanha de perto essa situação por lá. Bom, o Juan Guaidó foi para a Colômbia, ele tinha uma proibição de viajar em razão de processos judiciais que enfrenta no seu país para se encontrar com Mike Pompeo. Mike Pompeo é o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos. É quem dá as cartas hoje na América Latina, principalmente nesses governos fantoches, como é o caso do governo brasileiro também. Outro dia saiu a revelação de que os Estados Unidos já distribuíram 467 milhões de dólares para a oposição venezuelana. E agora eles tentam, mais uma vez, derrubar o Nicolás Maduro. Eu te pergunto, Marcelo, agora os Estados Unidos conseguirão finalmente alcançar seu objetivo de derrubar o governo venezuelano? Não conseguirão. Os Estados Unidos vêm tentando essa estratégia desde o princípio do governo Trump de forma ostensiva. Né? As sanções contra a Venezuela, elas já começam desde a era Obama. Né? Então, assim, o que existe na Venezuela é uma guerra econômica. Primeiro, se atacou, através de sabotagem, a possibilidade de produção petrolífera, depois começaram a suspender os trâmites comerciais e, por fim, o congelamento de todas as divisas que estavam no exterior. Então, assim, é um bloqueio muito perverso, é uma fortíssima violação de direitos humanos o que acontece na Venezuela, porque dizem que a Venezuela desrespeita direitos humanos, que desrespeita os Estados Unidos, que impedem o governo venezuelano de utilizar o próprio recurso para o servir ao seu povo. Né? Mas os Estados Unidos não vão conseguir isso. Eles tentaram uma via diversa agora através do Irã. Atacar o Irã significa atacar a Venezuela. Está tudo muito correlacionado, sabe, Natucci? Assim, o Irã ainda é um país com quem a Venezuela mantém uma ligação comercial, o Iraque também. Então, fazer um tumulto naquele meio de campo é algo que tem, apesar de não parecer, um interesse sistêmico. Mas os Estados Unidos mostram, por exemplo, uma completa falta de correspondência, de fundamentação crível, na hora em que continuam apoiando o Guaidó. O Guaidó sequer foi reeleito. É importante lembrar exatamente isso, né, Marcelo? O Guaidó não tem legitimidade na Venezuela, nem mesmo na oposição, né? Nunca teve. Olha, nós fizemos uma missão da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, tem um relatório que foi apresentado em Genebra
Aliás, a BJD participou de uma coalizão internacional. E uma colega nossa, eu tive que retornar ao sábado, porque as nossas últimas atribuições oficiais eram no sábado, voltei no sábado, na sexta, voltei no sábado de manhã, ela ficou até o domingo. Ela foi a uma manifestação na Venezuela puxada pelo Guaidó, né? Quer dizer, ela viu o Guaidó. O Guaidó estava a 1 metro dela, tirou foto do Guaidó. Quer dizer, que país antidemocrático é esse que permite que um sujeito se autoproclame presidente? Agora, naquele momento em que nós fomos, ele ainda estava no mandato de presidente da Assembleia Nacional. Hoje ele já perdeu, né? Quer dizer, deveria, teoricamente, pela Constituição, se o cargo ficasse vacante de presidente, que não ficou porque teve eleição e Maduro foi eleito, assumir por 30 dias, chamar a eleição, nem isso fez, estendeu o seu mandato, mas aí saiu da presidência da Assembleia Nacional e continua. Olha, Tuti, isso é uma coisa que precisa ser dita no Brasil, que as pessoas não têm conhecimento. Nós estivemos com representantes da oposição venezuelana. A gente conversou com representantes do governo, com instituições civis e com representantes da oposição venezuelana. O Pedro Dias Blum, que é do grupo de Boston, o Timóteo Zambrano, que é deputado, todos da oposição, todos eles dizendo, olha, não existe aqui um clima de guerra. O que existe, de fato, é uma guerra econômica. Nós todos somos contra esse bloqueio, porque isso acaba com as possibilidades do Estado venezuelano de sobreviver. Agora, a gente quer que isso se estabilize para a gente disputar no voto a retomada do poder. Isso. E agora, o Guaidó é diferente. O Guaidó quer na marra, né? Não, inclusive sendo financiado pelo governo dos Estados Unidos, né? É claro, porque o Guaidó ele é o representante do outro que está em prisão domiciliar, me recordo, não lembro já o nome dele, que era o Leopoldo Lopes, sim, esse, exatamente, que era o cara que organizava os que eles chamam de carimbas, né? Que eram aquelas, eu te mostro depois, eu até mando para você livros sobre o que eram as garimbas, com fotos de pessoas sendo incendiadas, instituições do governo sendo explodidas, policiais sendo decepados. Isso é preciso dizer com clareza, Marcelo, não é financiar a oposição, que já seria um crime, é financiar atos terroristas. Não, financiar atos terroristas, porque eles viram que pelo voto não chegariam lá. Olha, Leonardo, eu acabei de fazer uma viagem pela América Central, Honduras e El Salvador. Em Honduras, eles dizem que fica como se fosse uma Tegucigalpa, na cratera de um vulcão desses pré-históricos, que deu origem aos continentes. Então, portanto, é muito grande. Você vê, ela é toda cercada. Uma parte daquilo ali, que era uma reserva ambiental, né, terra fértil, mas que era intocável, foi entregue à soberania americana depois do golpe que derrubou o Zelaya, né? Em El Salvador, você vê muito fortemente o que os Estados Unidos fizeram com aquele país na década de 80, quando chegaram, inclusive, um oficial formado na Escola das Américas a assassinar o arcebispo Romero, durante 12 anos, uma guerra civil financiada, bancada, com aviões americanos, armas americanas, exército americano, e hoje o Maurício Funes, que era um presidente, o primeiro presidente eleito egresso da Frente Farabundo Martí, está no exílio, porque também foi feita uma estratégia judicial de correlacionar ao Maurício a corrupção. Quer dizer, os Estados Unidos eles não param dessa política de tentar desestabilizar os governos. Importante, é muito bom você ter falado isso, porque essa questão do combate à corrupção foi classificado pelos Estados Unidos como um instrumento de guerra comercial. Então, eles destroem as empresas, destroem sistemas políticos, e depois o que faz o governo fantoche, como o governo do Paulo Guedes, do Bolsonaro, abre o mercado desses países às empreiteiras internacionais. Eu li um livro quando estava indo nessa viagem, do Gene Sharp, da Democracia e a Ditadura, que foi difícil, uma editora angolana. E ele explicando de que maneira você consegue, através dos instrumentos teoricamente democráticos, desestabilizar o governo, né? A judicialização é uma delas, mas também a estrutura de pauta-bomba no parlamento,
também o lockout. Então, assim, isso foi utilizado como se tivesse sido o estopim do que aconteceu na Primavera Árabe. E vem acontecendo no mundo. Os Estados Unidos não imaginavam que a Síria fosse se segurar, e a Síria se segurando, o Irã se fortaleceu e hoje é um potencial ali dentro do Oriente Médio, também não se rendendo aos Estados Unidos. Vamos lá, vamos continuar aqui com outros temas. Vou agradecer aqui a Madalena chegando aqui, mandando um superchat. A Júnia Lage dizendo: oi, Marcelo, sou de Minas, cheguei ontem de Jericoacoara. Que coisa boa ver progressistas do Ceará. Ah, que coisa boa saber que você teve em Jericoacoara, espero que tenha gostado. Com certeza. O Ricardo Galvão fala: Bolsonaro, governo fascista com vergonha do nazismo. Exatamente, é um governo fascista, mas que não pode se assumir nazista. Vamos lá. Vamos agora trazer uma outra notícia internacional, vou passar rapidamente. Mas o Bolsonaro tem uma foto lá de um cidadão vestido de Hitler. Né? Pois é, enfim. Ele tem uma simpatia evidente, mas vamos lá. Multidão protesta contra restrições ao comércio de armas nos Estados Unidos. Eu só estou trazendo essa notícia porque, evidentemente, as pessoas sabem que o Bolsonaro quer liberar armas no Brasil. E essa liberação de armas nos Estados Unidos criou uma sociedade doente, psicopática, muitos atentados, muitas mortes, etc. e tal. Diante de tantos massacres, agora teve um estado, né, um estado da Virgínia, que quer restringir o acesso às armas. As pessoas saíram às ruas com fuzis para defender o seu direito às armas nos Estados Unidos. O protesto lá foi considerado de altíssimo risco. Então, olha, se o Brasil abrir essa porteira das armas, realmente a gente pode ir por um caminho sem volta, né? Queria trazer essa notícia só para as pessoas terem a noção disso. Mas nós vamos ter que andar de colete, aquele colete antibala, porque você viu essa semana um rapaz entregador foi ameaçado por um condômino de um edifício com a arma na mão, né? Quer dizer, as pessoas estão perdendo a menor noção do que é a discussão em termos humanos, né? Em termos civilizatórios, e com a arma na mão isso aí fica muito pior. E, claro, os Estados Unidos estão de olho nesse filão. Ontem, o Eduardo Bolsonaro estava visitando sala de tiro lá, eu vi no Twitter dele, ele achando muito bonito, claro. Pois é. A gente está vivendo um processo de ocupação internacional e de destruição nacional. A Tânia dizendo: Ceará é terra de gente progressista, nosso governador é o cara. A Júnia dizendo que ama Jeri. Tem um tema jurídico aqui que a gente precisa passar por ele, Marcelo, é o seguinte: olha só, um juiz chamado Jerônimo Azambuja Franco Neto tomou uma decisão. Na decisão que ele tomou, ele falou, olha, que o Brasil vive um Estado, né, neoliberal, neofascista, meritocrático. E aí o que acontece? Ele vai ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ decide investigar um juiz que se expressou numa sentença dizendo que, olha, está aí para todo mundo ver essa ideia da meritocracia neofascista neoliberal. Como é que você avalia essa possível punição a um juiz por ter dito o que nos parece ser uma verdade? Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ainda se salve, não é segunda. Você tinha falado que o encontro era em Campinas, não é segunda, é 20ª, acho, Campinas. Não, esse juiz aqui, ó, é a 2ª região, sim. 2ª região. Da 18ª vara do trabalho do Tribunal Regional da 2ª região. Né? Aí estão dizendo que ele feriu o Código de Magistratura ao se manifestar politicamente. Né? Olha, esse juiz ele falou a verdade. Né? O Brasil vive numa situação de neofascista, dessa terminologia, meritocracia, Ele falou meritocracia neofascista neoliberal. Meritocracia. Qual foi o erro do juiz? Né? Vai ser investigado por quê? Porque essa pressa do CNJ imediatamente já anunciar que investigará o juiz. Eu gostaria de ter visto o CNJ tão diligente na hora de investigar, por exemplo, as ações do Moro quando quebrou um áudio da Presidente da República sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de ter visto essa rapidez do CNJ na hora de verificar como é que um processo como o do presidente Lula demora menos de 2 meses, incluído o recesso, para ser julgado em nível de 2º grau. Quer dizer, o CNJ ele vem titubeando
e vem com essa forma de titubear, ajudando a consolidação do estado de insegurança muito grande, no dia que o juiz age de forma independente, porque o juiz tem a sua manifestação, seu direito também assegurado, vai querer tentar intimidar o juiz. Acho que não por acaso o juiz tem, inclusive, recebido o apoio de entidades da advocacia. Acho que a BJD já se pronunciou em apoio ao juiz, eu acho que a JD também, e acho que uma coisa boa que a gente vê aí, Leonardo, é que existe uma inquietação já dentro do judiciário com relação a esses desmandos. Ora, o juiz vai ser investigado por dizer que existe um neofascismo no Brasil, um dia depois de ser exonerado um ministro que faz uma apologia clara às frases de Goebbels, eles falam que isso é verdade. Não há nada demais nisso aí. Agora, Marcelo, você mencionou o Moro, eu mostrei aqui a imagem do Moro no Roda Viva, né? Ele disse que jamais vai contestar publicamente o presidente Bolsonaro, ele mostrou submissão total. A análise do UOL fala que ele agiu como um soldado do Bolsonaro. E o Glenn Greenwald, ele fez também uma manifestação sobre a entrevista no Roda Viva. Ele falou assim, olha, poucos políticos mentem tanto quanto ele, né? E aí lembrou, porque o Moro disse que a única coisa que ele recomendou à Polícia Federal é que tivesse cautela. E, na verdade, aí o Glenn resgatou os diálogos, dizendo pelo contrário, que ele mandava e desmandava na Polícia Federal e era o oposto da ideia de cautela. O Moro conduzia, né, toda a investigação. Na verdade, ele não era um juiz. Ele era o chefe da polícia, ele era o chefe do Ministério Público, e foi isso que foi revelado pela Vaza Jato. Julgava e ainda tinha força para garantir a revisão do julgamento do jeito que ele queria. Exatamente. Ele, inclusive, mandava até nos tribunais acima dele, né? Era uma coisa impressionante. De onde vem tanto poder, né? Quando a gente começa a se perguntar de onde vem tanto poder, a gente só consegue imaginar o irmão do Norte. Mas eu não sei se você viu esse Roda Viva, o Glenn dizendo que ele é um político absolutamente mentiroso, o UOL destacando a submissão dele ao Bolsonaro, né? Negando que fosse pedir demissão. Como é que você vê o desempenho do Moro também como ator no dia de ontem? Leonardo, se o Moro já mentia quando juiz, imagina, né, o que o Moro não faria enquanto um político que já foi para o governo sabendo que abriria mão da magistratura para assumir o Ministério da Justiça para se escalar para o STF. Essa foi a promessa. Em que já estava, por exemplo, o Intercept divulgou isso numa dessas revelações, que estava agindo já enquanto juiz para tumultuar um cenário para ajudar a eleição daquele que seria o seu chefe no governo, ou seja, o Bolsonaro. Então, o Moro, ele de fato, hoje ele tem feito um papel lastimável de subserviência, mas a mim, pessoalmente, não impressiona, porque é dissimulado, né? Tem um sadismo fora do comum, e é um perigo, acho, até para o Bolsonaro, né? O Moro ele é um cara muito calculista, né? Não é normal isso. Não é normal, ele é calculista, ele às vezes ele não olha no olho, mas ele tem prazer, né, em utilizar métodos judiciais como instrumentos de tortura. Isso aconteceu com conduções coercitivas, com a forma de você impedir a outra parte que se defenda de maneira normal, entendeu? Você manda uma parte falar em 24 horas sobre 400 folhas de documentos, faz uma condução coercitiva, faz uma delação premiada. Quer dizer, é perigoso. O Moro realmente é perigoso. Estou fazendo uma correção aqui, olha, eu falei errado, eu falei meritocracia neoliberal fascista, é merdocracia. O juiz Azambuja usou o termo merdocracia. Olha, mas olhe só, Leonardo, eu não vejo onde é que esse juiz errou. O que é o Weintraub no Ministério da Educação? O que é a Damares no Ministério dos Direitos Humanos? Eu posso dizer que isto é meritocracia, meu amigo? Isto é uma meritocracia. Infelizmente, o juiz tem razão. O que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um camarada que não consegue responder a uma pergunta simples de um jornalista. Quando ele não consegue, e ele não consegue nunca, ele agride. Então, o que é que nós estamos brincando de quê?
falar, porque o nome é feio, é de baixo calão, ou pega mal, pois lê o Twitter do Carlos Bolsonaro, lê o Twitter do Eduardo Bolsonaro, lê o Twitter deles mesmos, qualquer um deles, da Carla Zambelli, de não sei o que, basta acompanhar isso. É inacreditável. O Eduardo Menezes falando, o juiz Azambuja usou merdocracia, se tivesse usado coprocracia, os governistas não teriam entendido. Vamos falar o presidente disse que teria que fuzilar todos os petistas do país e pode. Pode, pois é. Vamos falar sobre... Aqui, ó, a Ronival dizendo, parabéns ao juiz, só falou a verdade. Patrícia Dutra, o juiz tem razão, são merdocratas, né? Lígia fala, Moro é covarde, sabujo dos Estados Unidos e capacho do excrementíssimo. Horrível, viu? Capacho demais. Eu acho que até o Trump fica constrangido com aquilo. Pois é, mas vamos falar da Vaza Jato. A Vaza Jato ontem apontou que a Lava Jato usou o site antagonista para operar o sistema judicial. 3 pontos. 1, impedir a posse de um cara na presidência do Banco do Brasil, que era o Ivan Monteiro, impedir a continuidade da publicação de uma reportagem sobre Mossack Fonseca e também aí o antagonista que procurou a Lava Jato para pedir investigações ilegais sobre uma nora do ex-presidente Lula. Como você vê esse conúbio, esse consórcio entre um meio de comunicação e procuradores, investigadores? 3 coisas você citou aí, né? Uma, influenciar no governo, né? A outra é influenciar numa investigação e a outra perseguir uma pessoa, né? A Lava Jato, você vê isso só da atuação do Ministério Público, né? A gravidade do que nós estamos falando. Quando interessava a Lava Jato perseguir uma pessoa, né, o antagonista ajudava nisso, né? Era lá e cá. Quando era, por exemplo, para ajudar a influenciar no governo, na indicação do Banco do Brasil, ou mesmo eles também discutiram na Procuradoria-Geral da República, eles tinham conluio. Quando era interesse na própria investigação da Lava Jato, como é a história do Panamá, né, aí tinha esse episódio aí, né? E teve uma parte aí interessante nesse diálogo revelado, Leonardo, que eu achei bem assim, significativo, foi um momento em que o Dallagnol conversa com um outro procurador dizendo o seguinte, não, vamos entregar a informação para o antagonista. Quem está pedindo a informação é o país, mas o país é de esquerda, né? Vamos entregar primeiro para o antagonista, ou seja, a Lava Jato tinha um lado, né? Sabia o que estava fazendo, sabia que estava apostando no lado da direita, e isso aí mostra também o que a gente já sabia, que o antagonista não tem credibilidade nenhuma, né? Não só mente, como mente descaradamente, e mente com um objetivo que é consolidar um projeto da direita. Foi ótima essa divulgação aí também, porque mostra muito bem quem são essas pessoas que implodiram, né, uma parte da imprensa convencional nacional, porque eles alimentaram lá atrás o que viria a ser essa onda de fake news que avançou no Brasil hoje em termos inimagináveis. Muito bem colocado, né? Um projeto de destruição nacional completo, e aí, evidentemente, eles assumindo o lado que eles têm da direita e talvez até da extrema-direita, né? Da extrema-direita. O Cláudio Celos dizendo, o conluio entre a rede olavista de fakes na internet e a Lava Jato existe desde o início da operação. A gente vai falar sobre isso no final, sobre a questão das fake news. Eu vou passar por outras notícias rapidamente. Isso aqui é uma vergonha, né? Isso aqui realmente é um vexame. O BNDES gasta 48 milhões e não acha irregularidades em operações com a JBS. 48 milhões de reais que o Bolsonaro rasgou fazendo uma auditoria para tentar investigar o caso JBS. Mas por quê? Eu só queria passar pelo porquê disso aqui, Marcelo. Por que fez-se uma auditoria para dizer que existia uma caixa preta no BNDES? Por quê? Porque se eventualmente a extrema-direita vier a ser apeada do poder pela volta da democracia, não sabemos se o Brasil voltará a ser um país democrático em algum lugar do futuro, mas se voltar, o que eles queriam? Que o Brasil não tivesse mais nenhum instrumento de desenvolvimento, de fomento à sua economia. Então era fundamental destruir a imagem do BNDES. Nem assim eles conseguiram. Por quê? Porque eles querem que, se eventualmente passarem um dia, que o Brasil não tenha mais Petrobras, BNDES, que não tenha mais políticas de compras governamentais. Então está aqui 48 milhões jogados fora, né? Se fosse em qualquer outro governo, as pessoas estariam respondendo por isso. Passo para você, Marcelo. O Paulo Guedes nunca escondeu o desejo dele de chegar no BNDES, né?
de lapidar de qualquer maneira o BNDES, da mesma maneira como o FGTS do Trabalhador, os bancos privados, a Petrobras, são pessoas que estão agindo para o Wall Street diretamente, e, portanto, contra o interesse do Brasil. É um absurdo isso aí, demonstra também, imagina, numa auditoria que foi feita na JBS não encontrar nada, você, só nesse processo, vamos traduzir isso em empregos, né? Quanto você não perde disso, quanto você não acaba com a imagem da empresa, assim, é horrível, lamentável, e é como você disse, dinheiro rasgado, né? Para quem se elegeu mentindo, dizendo que ia melhorar as contas públicas e ter zelo pelo gasto público, isso aí é uma demonstração de como rasgar dinheiro, como ele faz também com o cartão corporativo, e provavelmente tem um caso de corrupção aqui também, porque as pessoas estão perguntando, a Lígia perguntou 48 milhões com uma auditoria, e perguntaram... É muito, né? Pois é, e a Eliette fala, essa auditoria precisa ser investigada. Olha que interessante. O valor foi pago a um escritório estrangeiro, o Cleary Gottlieb Steen Hamilton, um escritório nos Estados Unidos. Aí esse escritório nos Estados Unidos não entende absolutamente nada do BNDES, ele subcontrata um escritório brasileiro, o Levi Salomão. Então, veja bem, o BNDES poderia ter contratado um escritório brasileiro diretamente, né? 48 milhões, mas deve ter contratado o escritório lá nos Estados Unidos para que o escritório nos Estados Unidos pagasse alguém, né? Será que alguém além desse escritório foi pago? E o Levi Salomão fez um relatório de 8 páginas. 8 páginas custaram 48 milhões de reais, né? Você para Mas pensar... Isso aí é grave demais. Isso aí era para estar na fiscalização de contas, naquela comissão de ética da presidência da República. Isso é muito grave. Com certeza isso aí tem o cheirinho da corrupção nessa história aí, né? Igual a comunicação. Se na comunicação de uma forma muito mais simples tem, imagine dessa aí. E você atravessa um escritório americano, olha. Cada página custou 6 milhões de reais. Você imagina uma página A4, 6 milhões de reais para fazer uma auditoria que diz que não teve nada, né? Realmente é um escândalo do BNDES, inacreditável. Vamos destacar esse caso também. Gil Brasileiro está dizendo, Moro é o protagonista, né, do Antagonista. Exatamente, é isso. O Antagonista foi um site criado para dar cobertura a esse projeto de destruição do Brasil. Estão juntos desde o começo e provavelmente estão juntos lá fora também. Vamos lá. A gente já passou aqui pela Regina Duarte, né? Noivando, como se alguém pudesse noivar no serviço. Boa sorte no teste. Pois é. E aí virou essa coisa no Brasil. Não, eu estou noivando com ele, estou casando com ele, estou separando, mas eu amo. Isso é besteira. O Brasil virou um país, uma piada pronta. Um país... Exatamente. E o Bolsonaro só faz piada, né, na verdade, de casamento. Ele tem uma criatividade muito curta, né, muito restrita. Ou de casamento erótico. Pois é, exatamente. Vamos falar rapidamente sobre o Enem, né? O MEC está dizendo que errou na correção de 6 mil provas. É estranho errar em 6 mil provas, porque essa correção, em tese, é automática, né? Tem lá o gabarito. Mas muitas pessoas... Está aqui. E aí eles estão adiando o prazo do SISU, porque as pessoas pegam as notas do Enem e vão lá fazer o cadastro nas universidades. Muita gente dizendo que esse erro talvez tenha sido proposital, porque também é um dos projetos do governo de extrema-direita no Brasil, do governo neofascista, a destruição do Enem. Será que isso aí foi um erro, foi proposital? Como é que você está vendo agora essa mancha na imagem do Exame Nacional do Ensino Médio? Não sei te dizer, afirmar isso categoricamente, Leonardo, mas esse governo sempre teve uma indisposição muito grande com o Enem. Então, faz parte, historicamente, desses processos de desmonte, você sucatear para perder a credibilidade e depois acabar, né? Pode ser que haja um movimento nesse sentido, pode ser que não tenha havido também, pode ser que tenha sido só incompetência, porque o ministro é um incompetente, né? Isso aí não tem dúvida de que nós temos um incompetente no exercício da principal parte de um país que quer ser uma nação de verdade. Mas pode ser o início de um sucateamento, sim, isso a gente já viu. Na hora em que o governo começou, por exemplo, a atacar violentamente a Petrobras, foi no sentido de enfraquecer para depois vender. Porque a empresa é tão forte que consegue se sustentar, mas não sem perder refinarias,
não sem diminuir seu patrimônio, não sem perder o monopólio da exploração do petróleo. É dessa maneira que acontece. Eu não duvido que eles queiram acabar com o Enem, não duvido que eles amanhã queiram acabar com cotas, com todos esses processos de acesso maior à população, sobretudo mais sofrida à universidade. Exatamente, porque ao atacar o Enem, eles exatamente vão dificultar o acesso dos mais pobres claro. à universidade. O presidente já tinha dito, né, que no início mesmo, antes de assumir a presidência, ele já disse, olha, eu quero ver a prova do Enem. Foi uma coisa assim, né? Só vai sair no Enem porque naquela época a fixação era que o Enem estava fazendo alusão à sexualidade, alguma coisa assim. Então, assim, vai passar por mim. Já. Desde o princípio, este presidente vem mostrando isso. E continua. O livro didático fala muita coisa, a gente tem que diminuir esses conteúdos de história, de sociologia. É um envolvimento direcionado para influenciar na educação, puxado lá pelo guru Olavo de Carvalho, que se diz filósofo sem ser, né? Exatamente. E o Isaac fala, concordo com o Marcelo, querem destruir o Enem. Isso aí nos parece... E não só o Enem, as universidades públicas. As universidades públicas, exatamente. Vamos lá, vamos passar para um outro tema, que é o tema do Fábio Weingarten, secretário de comunicação, que ganhou licença do Jair Bolsonaro para fazer os seus rolos, né? Justificar o injustificável? Justificar. Aí ele ia dar uma coletiva, em vez de justificar por que ele recebe dinheiro da Band, da Record, do SBT, das agências de publicidade, ele atacou a Folha de São Paulo, né? Diz que não ajudou o seu cliente e ataca a Folha de São Paulo. O argumento dele é o seguinte, não, esses contratos eram anteriores, tal, ele já prestava serviço. Independente disso, se o cara já... Imagina o seguinte, Marcelo, pô, você presta serviço para Odebrecht, aí você é chamado para ser o secretário de obras do Ceará. Obviamente, você tem que romper a sua relação com a Odebrecht anterior. Você não pode continuar mantendo uma relação com a Odebrecht e contratar a Odebrecht sendo secretário de obras de um Estado. Né? Mas parece que ele não entende essa noção do conflito de interesse e vai ficando, né? Não, nem para colocar o laranja, né? Nem para colocar o laranja, né? Nem para colocar o laranja. É direto. Isso aí é um escândalo. É horrível. E não foi só manter o que já havia, foi ampliar, né? Inclusive direcionando mais recursos para estes parceiros. Aí o presidente, no outro dia, diz assim, nenhuma mancha de corrupção foi encontrada no meu governo até agora. Quer dizer, a impressão que dá é que, dizendo isso, o presidente é como o secretário de comunicação diz, atacando a Folha. Eles falam para um público específico, né, que vai acreditar em qualquer coisa, mas eu quero crer que o senso crítico nacional, que as pessoas minimamente capazes de raciocinar, percebam que há uma irregularidade grave nessa conduta aí. Esse camarada já era para ter sido afastado de uma vez por todas e já era para estar sob o crivo da investigação. Mas ele tem as costas quentes, Marcelo. Ele é um cara muito ligado, foi quem aproximou o Bolsonaro da comunidade judaica. Ele tem blindagem, ele tem proteção. Então ele está... Talvez isso explique, né? E olha só, vamos falar um pouquinho sobre economia, né? Nunca houve tanta complacência da imprensa econômica com um governo tão medíocre. Então você pega assim, se fosse em outros tempos, eles estariam falando em PIBinho, né? Mas eles põem assim, FMI eleva a projeção para o PIB do Brasil. Aí você vai ler a notícia e você vê assim, porra, aumentou de 2% para 2,2%. Mediocridade total. Mas é o famoso crescimento negativo, né? Porque de 2 para 2,2 pode, inclusive, ter concentrado esse 0,2 aí, Leonardo, que não é PN, né? Concentrou na mão de pouquíssimos. Né? O Brasil cresceu 0,2, que já não é nada, mas mesmo assim foi um pouquinho, não foi na mão do povo, foi na mão daqueles que já concentram mesmo. Isso aí é a própria linguagem do fracasso. Exatamente, mas em outros tempos estariam falando em PIBinho, né? Uhum. Lá em Davos, na Suíça, onde vai começar o Fórum Econômico Mundial, pessimismo com a economia global é recorde, muita gente prevendo retração. O presidente brasileiro fugiu, né? Mais uma vez, não tem coragem. Pois é, mas aqui, ó, aí tem uma matéria aqui no Valor dizendo que a ausência do Bolsonaro não será sentida, mas eu queria mostrar, porque evidentemente ele queima o filme ali do próprio fórum, né? Vou trazer aqui essa notícia interessantíssima da OIT,
Organização Internacional do Trabalho, dizendo que o desemprego no Brasil não vai ceder, não vai arrefecer. Olha só, a taxa de desemprego vai declinar de 12 para 11,9 em 2020 e vai cair só para 11,4 em 2025, ou seja, ele vai ficar praticamente estagnado nesse nível altíssimo. O que a gente está colocando aqui? A política econômica do Guedes e Bolsonaro é incapaz de enfrentar o desemprego. O Brasil vai continuar com 12 milhões, mais ou menos, de desempregados nos próximos 5 anos, né? E o Stephen Kuhn, que é o macroeconomista da OIT, fala: não vemos um empurrão importante para permitir que a taxa de desemprego volte ao que existia em 2014. Em 2014 era 6,7%, o número de desempregados era 6,7 milhões. E aí eu trago o seguinte ponto, né? Quem governava o Brasil em 2014? Dilma Rousseff. O Brasil atingiu a menor taxa de desemprego em dezembro de 2014. O que aconteceu depois da eleição de 2014? Golpe de Estado contra a economia brasileira. O desemprego foi de 6 milhões para 12 milhões de pessoas e não volta, né? Não volta. E as pessoas continuam repetindo essa palhaçada, essa baboseira. Ah, não, a Dilma, o governo, o PT quebrou o Brasil. Se fosse o PT, os caras já estão há 4, 5 anos no governo e vão ficar mais 5 anos sem reduzir o desemprego. O cenário aqui no Brasil econômico é devastador, viu, Marcelo? Não, assim, esse desemprego aí, vamos lá, ele está altíssimo, mas ele não é nem a sombra de um desemprego que poderia haver antes, porque esses empregados de hoje, nós estamos falando de empregos precários, né? Além do desemprego ser alto, o emprego que está sendo gerado hoje é um emprego precário. A OIT, ela com muita razão, coloca que o Brasil não vai diminuir, porque o Brasil economicamente está mostrando que as saídas econômicas que vem propondo para superar essa crise e que naturalmente geraria emprego, ela não terá um resultado positivo, né? Agora, diante disso tudo, como é que fica o trabalhador? O trabalhador fica sem ter sequer como se defender, Leonardo. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho foi extinto, a fiscalização diminuiu, os sindicatos perderam suas fontes de financiamento. A reforma trabalhista criou uma dificuldade do acesso à justiça do trabalho com a possibilidade de condenação daquele que perde. Então, o trabalhador fica aí nessa situação de tentar arranjar qualquer bico para sobreviver. Mas não vamos mais ter emprego, nós vamos ter trabalho. Agora, qualquer tipo de trabalho para sobreviver. O Brasil está numa escala decrescente. O Guedes, eu vou repetir, acho que já disse no seu programa, ele muito brevemente ele vai ser conhecido como o pior economista do mundo, né? É um desastre esse cidadão. Nem os teóricos da escola de Chicago acreditam mais nessa forma discricionária de dilapidação da estratégia interna para a retomada da economia. Isso não existe. Isso não acontece nos Estados Unidos. Não acontece no Brasil. Deixa eu só trazer um comentário aqui do Gil Brasileiro, dizendo que talvez o Weingarten saiba da facada no Einstein. É possível que ele saiba do que aconteceu. Ele estava em Juiz de Fora, foi quem articulou a ida do Bolsonaro para o Hospital Albert Einstein. Essa história não está explicada até hoje. Mas olha só, Marcelo, se o governo brasileiro, se o Brasil tivesse um governo brasileiro para os brasileiros, o que aconteceria nesse momento, né? O governo poderia chegar e falar o seguinte: olha, veja bem, houve a Operação Lava Jato, as empreiteiras todas roubavam, mas elas roubavam só no governo do PT, elas não roubam mais com o Bolsonaro, elas empregam muitos brasileiros, vamos fazer aqui um mutirão, vamos resgatar todas as obras paradas. Vamos acelerar, olha, vamos acabar com a leniência de todas as empreiteiras, Aldebrecht, Andrade, Camargo, Mendes Júnior, todas essas fizeram grandes obras, inclusive nos governos militares, são patrimônio do Brasil. Então agora a gente vai chamar todas as empreiteiras para um grande esforço de retomada da economia brasileira. Isso seria um governo brasileiro nacionalista. Mas o que faz o governo do Paulo Guedes? E a gente volta aqui. Eles dão um tiro de misericórdia. Aqui, ó. Brasil promete abrir mercado de compras do governo a estrangeiros. Né? Vamos acabar com a indústria nacional, vamos acabar com a competitividade nacional. Né? Então, agora, em vez de contratar a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, qualquer uma, eles vão contratar a Halliburton, eles vão contratar a Bechtel, as empresas dos Estados Unidos, que não vão contratar nenhum brasileiro, né?
Não, os cargos de direção de ponta vêm de fora, né? A peãozada vai ser contratada precariamente, quer dizer, sem garantia de recebimento de nada, porque tudo tem justiça do trabalho, e no final o resultado econômico é todo para fora. É uma Exatamente. loucura total, porque o dinheiro não fica no Brasil. Se você está investindo numa empresa nacional, o seu dinheiro fica no país. Mas se você está investindo numa empresa lá de fora, o dinheiro volta lá para fora, não fica no seu país. É uma Pois é, loucura total. Por isso que eu acho que esses caras realmente são agentes de Wall Street. Eles são contratados, eles são, de alguma maneira, representantes desses conglomerados internacionais. pois é, exatamente. E aí, isso aí não foi um acidente, isso foi um plano, tá, Marcelo? Porque eu me lembro, Organizado. quando começou a Operação Lava Jato, eu já vi editoriais do Globo, Merval Pereira no Globo, defendendo o seguinte: não, tem que abrir mesmo o mercado das empreiteiras brasileiras para empresas internacionais. E aí você vê, e você começa a entender toda a lógica, todo o quebra-cabeças, né? Por que atacar o BNDES? Por que atacar os financiamentos internacionais, o Porto de Mariel? Por quê? Porque essas empresas brasileiras incomodavam as empresas internacionais no mundo, né? Porque essa centralidade na Odebrecht, em toda a ação política que eles fizeram na América. O governo está correndo para sair da OMC e entrar na OCDE. Ele quer lutando para abrir mão de condição de subsídios de país em desenvolvimento para querer ser desenvolvido sem ser e perder numa competitividade desigual na OCDE. É absolutamente claro a vontade de destruir as bases econômicas do Brasil nesse governo. Exatamente. Vou ler um comentário aqui da Neda dizendo: são bandidos e criminosos que surrupiaram o poder popular. Fora Bolsonaro, eleições diretas já. Adelito, o que você acha dos. Não, a Adelita me pergunta: Atush, o que você acha dos cartórios ser lugar para filiar para o 38, Partido da Besta? Tem um vídeo circulando em Curitiba. Fiquei horrorizado. É mais um crime, né? Você usar os cartórios que são concessões públicas para ficar lá levantando assinatura de partido político. Rapaz, eu não sei nem comentar isso. Tão surreal, porque é como se você tivesse, só, vá se filiar num partido presente lá no TRE. Assim, como você diz, são concessões públicas, espaço público nenhum deveria servir para isso. Né? Exatamente. Ainda mais que não são os trabalhadores por algum interesse, são os próprios cartórios. Né? Inacreditável isso. É inacreditável. Fernando dizendo, vamos lá, só vai ser. Isso é muito interessante. Aliás, já é inacreditável ter um partido 38, né, fazendo alusão a uma arma. Pois é, exatamente. O Fernando fala, só vai ser corrupção quando a Lava Jato, que não existe, disser que é corrupção. Sabemos que Lava Jato tem lado, então fica tudo como está. O caso do Weingarten, né? Não, eles dizem não tem corrupção no meu governo, porque o Moro não disse que tem, né? Parece não, claro que não. Não. Dallagnol vinha para cá, para o Ceará, dava uma palestra paga, né? Depois ia com a família toda lá para o Aquapark e não tem corrupção nenhuma aí. Pois é. O Alexandre fala, é o objetivo da Lava Jato, destruir a economia do Brasil. Exatamente. O Brasil pulou de 6 milhões de desempregados para 12 milhões, vai ficar com 12 milhões de desempregados até 2025, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Um PIB caindo. PIB caindo, tudo sendo entregue, tudo sendo vendido, mas o Mike Pompeo está muito feliz. O chefe do Departamento de Estado nos Estados Unidos, o Trump, está muito feliz. O Trump fala que o Bolsonaro é um bom homem. A Regina Duarte também está feliz, está noivando com o capetão que destruiu a economia brasileira. Né? É bom dizer isso para o trabalhador que uma hora dessa já está 5 horas acordado, porque teve que sair de casa para pegar o trem, para depois pegar 2 ônibus, para depois ir trabalhar, porque já não tem mais a moto, não tem mais o carro, porque a gasolina subiu, porque o gás que era aqui no Nordeste, que usava o botijão de gás, agora voltou a ser fogão de lenha, para essas pessoas, a carvão, quer dizer, porque o trabalhador está sentindo no bolso já a dificuldade que é viver nesse governo. Né? Exatamente. Marcelo, vamos passar só para um último tema. Né? Essa semana saiu uma entrevista da Brittany Kaiser, da Cambridge Analytica, que era da Cambridge Analytica, e que falou que claramente a campanha do Bolsonaro usou muita mentira, muita fake news, para persuadir os eleitores. Você colocou isso num livro que você escreveu. Então, queria que você falasse a respeito disso também. Porque, na verdade, Leonardo, essa discussão da analítica ela já havia. Né? Eu escrevi nesse livro aqui do ano passado, Curso Crítico de Direito Internacional Público.
foi de 2019, mas como ele tem o ponto final no dia 31 de dezembro, eu já tinha percebido o que tinha acontecido nas eleições brasileiras. A Analytica era uma empresa britânica que tinha como escopo ajudar, segundo eles, no apoio logístico a uma candidatura, vamos supor, marketing, né? Só que eles não faziam isso. Eles faziam o seguinte: eles identificavam, através das redes sociais, perfis, né, eleitores, e, a partir desses perfis, eles intensificavam propaganda, né? Por exemplo, se o camarada ele tem uma tendência a achar que o Donald Trump, por exemplo, ele é racista, mas ele gosta de arma e eu gosto de arma. Então vamos intensificar o trabalho dizendo dele. Donald Trump não é racista, 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 até que o cara, se não, Donald Trump não é racista, ele gosta de arma, eu vou votar no Donald Trump, né? Então, através desses perfis selecionados, eles conseguiram, né, uma votação favorável lá no Reino Unido, que foi responsável pela saída do Reino Unido pelo Brexit. E depois, a Analytica, que tinha um presidente fantoche, mas tinha como vice-presidente o Steve Bannon, né, que foi o grande operador desse submundo da campanha do Donald Trump, através das fake news, né, foi quem elegeu o Trump. Né? A Analytica ela fez esse cadastro através do Facebook, dos perfis, e vendia aquela ideia: olha, o Obama, a Hillary, ela teve 300 casos sexuais, né? O Obama não é nascido nos Estados Unidos, o Trump é que vai salvar a economia americana. Então, ficava jogando aquilo ali através do Facebook. O próprio Mark Zuckerberg foi levado ao parlamento para se justificar, disse que perdeu o controle sobre aquilo. Acho difícil ter perdido o controle. O Zuckerberg, na semana retrasada, disse que não ia mais postar nada em relação ao Soleimani, quer dizer, apoiando os Estados Unidos. É importante quem nos assiste saber que você pode até ter um perfil no Facebook, mas o Facebook tem um dono, né, que é o Zuckerberg. E na campanha eleitoral, em agosto, do Brasil, o Eduardo Magalhães, Eduardo Bolsonaro, foi aos Estados Unidos e teve um encontro com o Steve Bannon e postou, né, no Twitter, dizendo: olha, foi um prazer conhecer o Steve Bannon, estrategista do Donald Trump, na campanha presidencial. Tivemos uma ótima conversa e ele disse que a gente divide a mesma visão de mundo, e ele disse que era um entusiasta da campanha do Bolsonaro e que certamente iríamos juntar forças, especialmente contra o marxismo cultural. Quer dizer, introduziu o Steve Bannon na campanha do Bolsonaro, isso em agosto, né, quando o Bolsonaro ainda estava quarto ou quinto lugar, alguma coisa assim, ele estava mais ou menos naquelas pesquisas mostrando que no segundo turno ele perderia. O que acontece é que houve uma contratação massiva, e isso aí já foi provado na própria campanha, de bancos de WhatsApp para distribuição de fake news. Então, estava na cara que a estratégia que foi utilizada pelo Donald Trump, que foi utilizada no Brexit, foi utilizada no Brasil, talvez nem tanto pelo Facebook, mas através do WhatsApp, que também eu acho que é do Facebook, né? Estamos falando aí da mesma empresa. E aí, essa semana, essa executiva que fala, ela era uma das executivas da Cambridge Analytica. Então, ela fala com propriedade. Quando ela diz que a Analytica trabalhou na campanha do Bolsonaro, ela fala com a credencial de quem estava lá dentro. É muito grave, Leonardo, porque demonstra que a nossa democracia ela é totalmente falível. Quer dizer, o problema não é usar o WhatsApp. O problema é você usar o WhatsApp para você vender uma mentira. Ou uma pós-verdade, que não deixa de ser uma mentira. Porque você está recortando um episódio e escamoteando. O TSE já disse que isso era um prejuízo para a democracia, mas nada fez. Né? E nós estamos aí sofrendo as consequências disso. Agora, a estratégia continua, né?
existe dentro do governo, a gente já sabe disso, um grupo que é chamado escritório do... Como é que eles chamam? Que é só de mídia, que era o caso do Bolsonaro, que a própria Joyce Hasselman falou isso. O gabinete do ódio. O gabinete do ódio. Quer dizer, há uma conexão total. E aí o Steve Bannon já esteve por aqui, o Eduardo Bolsonaro sempre vai por lá, eles já estão querendo fazer um grande congresso conservador, e daí o resultado, o Brasil sendo um laboratório do fascismo, porque aí não tem limite, né? Aí vale qualquer notícia. Né? Do fascismo entreguista, né? Do fascismo antinacional, que é uma coisa realmente surpreendente. Vamos lá, Adriana... Olha, há um filme na internet, na Netflix, que fala sobre essa história da Cambridge. É o Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada, pois é. É um filme que todo mundo tem que assistir, porque, inclusive, ele termina mostrando o Bolsonaro como há uma lógica entre a analítica e o crescimento do autoritarismo no mundo. E é exatamente o que aconteceu no Brasil. Agora, quem se lasca é aquela pessoa que às vezes é enganada. Muitas vezes, por várias razões. O cara acredita em Deus. E o pastor está dizendo que o voto dele é como se estivesse votando no Bolsonaro, se estivesse votando em Deus, ele está sendo enganado. Lembrando que a Regina Duarte chamou o capitão brasileiro de homem santo, né? Vamos lá. Bom, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? O que aconteceu com essa Regina Duarte? Adriana Vaz, não aguento mais nossas reclamações. Onde estão os partidos que não organizam o povo para acabar com esse governo? Só reclamar não vai nos livrar de nada. Concordo plenamente com você, Adriana. Onde estão os partidos políticos, né? Eu acho que a gente tem que... Eu acho, Leonardo, que a gente tem que recuperar... olha, o Mujica disse uma coisa muito importante, eu acho. Nós criamos consumidores e não cidadãos, né? Nós geramos consumidores e não cidadãos. Então, nós perdemos a oportunidade de formar uma geração inteira de pessoas críticas que compreendessem que estavam crescendo, mas que aquele crescimento dependia de um Estado. Tinha como pano de fundo uma visão de Estado que era para o social e que, portanto, precisavam continuar apostando nisso para que as gerações futuras continuassem a progredir. Nós perdemos isso. Então, nós temos que começar como se fosse lá de trás. Na década de 80, você convencer alguém de que o projeto de esquerda era um projeto popular era uma coisa muito difícil. As pessoas acreditavam que você era o próprio capeta. Né? Mas nós conseguimos. Eu acho que até antes da questão esquerda-direita tem que se defender a questão nacional mesmo, a questão nacional. Da soberania nacional. O Brasil perdeu a sua soberania. Tanto que, assim, é só ver o que aconteceu. Né? Tudo sendo entregue. Agora, as obras públicas, tudo sendo entregue de bandeja aos internacionais que fizeram esse projeto de destruição. Mas o que esse pessoal pensa que é o nazismo, rapaz? Eles já tiveram sequer a curiosidade de ler o Mein Kampf para entender que o nazismo é uma ideologia baseada numa suposta superioridade racial ariana. Porque se eles entendessem isso, nós não sobraríamos nenhum Brasil. Né? Num dia que o nazismo chegasse aqui, talvez um pouco aí a indisposição do presidente com o Nordeste. O presidente nem um dia nega o seu desinteresse pela nossa região, brinca com o nordestino, goza de nordestino, não respeita ninguém. Quer dizer, mas o nazismo não levaria esse cidadão como ariano. Ele não é ariano. Vamos lá. Até uma Palmeira dizendo, ao longo dos meus 63 anos, jamais imaginei ver o Brasil nessa balbúrdia. Fazemos o que agora? Eu acho que as pessoas têm que tomar consciência e têm que defender a soberania nacional. Tem que se organizar para defender um Brasil soberano e independente. Socorro. Léo, comenta a última fala do Maduro. Eu não vi qual foi a última fala do Maduro, mas eu vi ele se dizendo pronto para negociar com os Estados Unidos. A gente falou no começo do programa também, né, no começo do programa, que o Mike Pompeo se reuniu ontem com Guaidó para tentar mais uma vez derrubar o Maduro. O Gil Brasileiro fala aqui, talvez Marcelo possa comentar sobre crimes de Moro no dia 16 de março de 2016, tipo na lei de Grampos, na lei de segurança nacional, divulgou áudios, atribuiu crime à presidenta, causou convulsão social. Né? Aquele famoso dia em que foi divulgado o grampo da Dilma com o Lula, ele evidentemente feriu a lei de segurança nacional. Muita gente falou assim, a Dilma e o Zé Eduardo Cardoso deveriam ter colocado o Moro na cadeia. Né? Mas se tivessem feito isso, naquele momento, provavelmente o Brasil teria sofrido um golpe militar. A Dilma não tinha um general ao lado dela.
Mas já que chegou a questão, é importante você comentar isso, então, Marcelo. Lei de Segurança Nacional, o Código de Ética da Magistratura, a lei administrativa, foram vários crimes que foram cometidos ali naquele momento. E acho que ali o Supremo Tribunal Federal deveria ter tomado atitude. Não era nem propriamente a Dilma, porque a Dilma ela foi a vítima, mas o Supremo Tribunal Federal na defesa das instituições republicanas. Afinal de contas, era um membro do judiciário do primeiro grau, corrompendo uma prescrição que a Constituição estabelecia. Agora, não havia condições objetivas, como você mesmo disse, para que isso acontecesse, Leonardo. Aquilo ali, o impeachment aconteceu por causa daquilo. O que é que foi efetivamente... Vamos lá, né? Ainda que tivesse sido autorizado aquele campo, que não foi, né? Foi feito a revelia da autorização judicial e o próprio Moro depois pediu escusas, mas por interesse público ele ia divulgar, né? O que é que foi revelado ali? A Dilma comunicando para o Lula que ele tomaria posse como ministro da Casa Civil na segunda ou terça-feira, e o Lula, tudo bem, querida, não sei o quê, eu vou tomar segunda ou terça-feira. Qual é o ilícito disso? Nada. A Dilma tinha todo o direito de querer nomear o Lula como seu ministro da Casa Civil, aliás, deveria ter feito isso muito antes, porque o Lula tinha a credencial de quem tinha sido já o grande estadista do século XXI, eleito por inúmeras revistas internacionais. O Lula era um case de sucesso na administração pública. Quem não queria ter o Lula dentro do seu staff de governo, principalmente num momento de dificuldade política em que o Lula, com a sua capacidade extraordinária de compor, né, com os diferentes, conseguiria, talvez, equilibrar aquela discussão toda. Mas aquele campo ele foi apresentado, e aí a Rede Globo tem a culpa total, né, como se fosse um grande crime cometido, uma grande confabulação da Dilma querendo livrar o Lula, mudando a sua jurisdição para encontrar uma forma do Lula escapar. Resultado, aquilo ali turbinou o impeachment que estava morto, né? Foi aquilo ali que fez, que foi o estopim para que o impeachment acontecesse. Ali foi a Lava Jato trabalhando diretamente pelo impeachment. E o Moro cometeu o crime ali, e isso não sou eu que estou dizendo, não. Você bota aí Moro, crime, nessa data, isso aí você vai ver a BJD dizendo, a JD dizendo, a sociedade, são muitas entidades jurídicas. Fora os grandes juristas internacionais também. E o próprio STF também disse que aquilo ali estava errado, se não me engano, o ministro Zavascki, na época, mas o Moro pediu escusas e ficou por isso mesmo. Exatamente. A Flávia Mello dizendo, Marcelo, há na história algum país que tenha vencido o fascismo por meio das eleições? Porque essa é a grande questão, né? O Brasil está governado por neofascistas e a estratégia eleitoral da esquerda toda caminha, não, vamos esperar o calendário eleitoral como se tudo fosse se normalizar. O país que tenta fazer isso através das eleições é a Venezuela, né? Mas o fascismo mostra que eleição só serve quando beneficia ele. Quando não beneficia, eles fazem de tudo para não apostar na via democrática. Olha, é engraçado, esses países eles se dizem democráticos, mas a democracia é um mero sofisma. Só funciona se me beneficiar. Se for para beneficiar um outro grupo político pensa diferente. Aí... Exatamente. Por isso que as sanções da Venezuela começaram com o Obama, que teoricamente é um cara mais à esquerda, digamos assim, porque independentemente do presidente, o país tem uma forma de governo que impede que isso aconteça. Exatamente. Marcelo, é isso. Passamos aqui de 1 hora, então estamos aqui fechando o nosso Bom Dia 247 de hoje. Foi um grande prazer falar com você. Vou pedir as inscrições no canal para a gente continuar crescendo. Já passamos de 501 mil. Né? Bora chegar a 1 milhão. Vamos chegar a 1 milhão já. Vamos chegar a 1 milhão e vamos também, quem puder se tornar membro ou assinante, Brasil247.com/apoio ou membro aqui dentro do próprio YouTube. Ariel dizendo, brilhante, Marcelo Uchoa. Obrigado. Isso. Rafael perguntando, vocês lembram da Regina Duarte falando do medo do Lula? Pois é. A gente é que tinha que ter medo da Regina Duarte e não sabia, né? A Regina Duarte que era assustadora. Olha, eu não tenho mais nem medo dessa criatura. Eu vou ser bem sincero, eu acho que vai ser um horror, não vai significar nada pior do que o Alvim, vai ser do mesmo estilo, vai ser ruim para a cultura, porque o presidente já disse, né? Quem manda no governo é o presidente. O presidente já disse que quer acabar com a cultura nacional. O que vai fazer a Regina Duarte dele? Vai ajudar isso.
Exatamente. Vai ajudar nesse processo. Se ela passar no teste, né? Que ela tá vai só fazer um estágio lá, não sei. Um estágio probatório. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E a gente volta daqui a pouco. Leonardo, tudo de bom. Estou sempre à disposição. Vem ao Ceará depois do Carnaval. Iremos. Grande abraço. Valeu.